terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estarei corrigindo o nosso questionário de história, que são 2, ok? Na primeira parte da aula eu vou corrigir o questionário, que é das primeiras vilas e as cidades do ouro, ok? Se vocês virem que está mais ou menos de acordo com o que vocês botaram, já dá o certo. Se tiver diferente, aí dá pausa no vídeo, apaga, escreve a resposta certa e depois dá o play. Ok? Então vamos lá. Número 1. Descreva como foi criada a primeira vila do Brasil. O rei de Portugal, resolveu colonizar o Brasil porque os espanhóis e os franceses estavam levando o pau-brasil do nosso litoral. Com isso, os portugueses resolveram criar um povoado, as primeiras vilas, devido à expansão dessa exploração do pau-brasil e depois mais para frente a do engenho, que foi da cana-de-açúcar. Ele precisou criar ali uma comunidade, criar as vilas, porque eles precisavam se instalar em algum lugar, porque não tinha como viver de brisa, não ter moradia. Então foi por isso que foi criada a primeira vila, ok? Devido a essa, deixa eu ver aqui a melhor palavra que eu posso botar para vocês, essa exploração, essa expansão, devido à expansão dos portugueses, eles estavam tirando para o Brasil e dali eles viram que aqui era uma região boa para plantar cana-de-açúcar. Então foi basicamente por isso que tiveram que criar as primeiras vilas, porque os portugueses começaram a vir para o Brasil para poder explorar a terra, então eles precisavam criar vilas, comunidades, para ali viverem bem, ok? Número 2. Descreva como era a vila de Olinda. Vamos lá. Olinda foi o povoado fundado em 1535, em terras de uma aldeia indígena, ok? Era uma região da riqueza, do comércio do açúcar, ok? Então, mais ou menos assim vocês podem botar aí, tá? Um povoado fundado em 1535, em terras de aldeias indígenas, e viram que na região de Olinda era propício para a produção de açúcar. Então, ali se instalaram para poder fazer os engenhos, que é onde fazem a colheita, do açúcar. Número 3. O que é mineração? A prática de extração de substâncias minerais do solo ou das rochas. O que eram tropeiros? Tropeiros eram aqueles que vinham de longe em tropas de burros ou mulas, onde transportavam os produtos. Então, os tropeiros eram os produtos transportados por eles. Eram pessoas que iam de burros ou mulas transportar coisas, vendiam coisas, eram comerciantes. Então, os tropeiros eram os comerciantes, iam de uma cidade a outra, através de mulas e burros, transportando produtos. Número 5. O que era achado nas regiões que hoje chamamos de Minas Gerais? Eles achavam ouro, pedras preciosas, diamantes e por aí vai. 6. Para onde levaram as riquezas encontradas nas minas? Levaram para Portugal. Fato isso, Eles levaram para Portugal. Por quê? Aqui não tinha ninguém, então eles achavam as riquezas e levavam para Portugal. Ok? Corrigimos o primeiro questionário. Agora vamos para o próximo questionário, que vem falando das capitais do Brasil. Qual cidade foi a primeira capital do Brasil? Essa é fácil. Salvador. 2. Como era Salvador no passado e hoje em dia? Explique dando exemplos.
Essa aí eu vou deixar vocês responderem, ok? Porque tem ali Salvador de ontem e de hoje, tá? Porque é mais ou menos com as nossas palavras. Então, vocês vão escolher a melhor forma de explicar essa questão. Vai falar como era Salvador antigamente, como é Salvador hoje. Página 69 e página 70. Explique como era o Rio de Janeiro no passado, quando ainda era a capital do país e hoje em dia, dando exemplos. A mesma coisa. Vem falando, né, de como era o Rio de Janeiro no passado e como é o Rio de Janeiro hoje. A gente vai escrever como é hoje. Então, vocês podem escolher da melhor forma para escrever essa questão aí. Número 5. O que foi o plano piloto? Plano piloto foi o projeto de bairros, ruas e avenidas da capital de Brasília, ok? Plano piloto foi isso. Eles fizeram um projeto da cidade, um plano piloto. Viram onde seriam os bairros, onde seriam as ruas, onde seriam as avenidas. Então, isso é um plano piloto. Foi para a construção de Brasília que eles fizeram esse plano piloto. Número 6. O que eram candangos? Vamos ver aqui, mais ou menos, o que eram candangos. Eram trabalhadores que vieram de várias regiões do país e eram chamados de candangos. Então, trabalhadores que foram trabalhar em Brasília de diversas regiões do Brasil, ok? Número 7. Explique como Brasília é hoje em dia. Vem falando basicamente como Brasília é hoje. Se eu não me engano, é a terceira capital mais populosa do Brasil, ok? Esse vocês podem escrever com as palavras de vocês, que também está falando na página 77. Então é isso, pessoal. Corrigir os questionários de história todinho já vão dando certo. Então, beijos e até a próxima aula.